Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, a filosofia e religião. Desde já, convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você neste momento a continuidade do nosso estudo aqui de O Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 3, agora, onde entraremos a partir da questão 149, tratando do tema retorno dos espíritos ao mundo espiritual e com o ponto a alma após a morte, sua individualidade e vida eterna, certo? Então vamos agora à nossa leitura e reflexão passo a passo. Questão 149. O que acontece com a alma logo após a morte? Resposta: ela volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos desencarnados que havia deixado temporariamente ao renascer na Terra. Questão 150. Após a morte, a alma conserva sua individualidade? Resposta: sim, jamais a perde. O que seria da alma se não conservasse a sua individualidade? 150A. Como a alma pode ter certeza da sua individualidade se após a morte ela não possui mais o seu corpo físico? Resposta: ela possui ainda o seu perispírito, formado pelo fluido que lhe é próprio, retirado da atmosfera do seu planeta e que possui a aparência de sua última encarnação. Observação: o perispírito, atualmente também conhecido como corpo astral, é tão material para o espírito quanto o corpo físico é para o homem, mesmo que seja necessário ao espírito um certo tempo para se adaptar a ele. Este é um dos motivos por que muitos têm dificuldades em acreditar que já desencarnaram. 150b. A alma leva consigo alguma coisa deste mundo? Resposta: leva apenas a lembrança de sua última encarnação e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança será boa ou ruim, de acordo com o que tenha feito durante a sua vida. Quanto mais evoluída for a alma, melhor compreenderá a futilidade das coisas que deixou na Terra. 151. O que pensar da opinião daqueles que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Resposta: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estamos numa assembleia, somos parte integrante dela, mas nem por isso perdemos a nossa individualidade. Questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da morte após a sua morte? Após a morte, desculpe. Resposta: vocês não têm essa prova das comunicações que recebem? Se fossem cegos, veriam. Se não fossem surdos, ouviriam. Se não fossem cegos, veriam. Se não fossem surdos, ouviriam. Frequentemente, uma voz fala a vocês e revela a existência de um ser que está fora de vocês. Observação: esse ser que está fora, em outra dimensão, que não é a dimensão material, é o espírito. Comentário de Kardec: aqueles que pensam que a alma, com a morte, retorna ao todo universal, estão errados, se por isso entendem que ela perde a sua individualidade, como uma gota quando cai no oceano. Porém, estão certos se por todo universal entendem o conjunto de seres incorpóreos, onde cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem com o todo, teriam apenas as qualidades do conjunto e não as distinguiria umas das outras. Elas não teriam nem inteligência e nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações elas demonstram ter consciência da sua existência e uma vontade divina. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é uma consequência da sua individualidade. Se após a morte houvesse somente o que se chama de grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e assim
as comunicações recebidas no mundo espiritual seriam todas idênticas. Entretanto, os que estão no mundo dos espíritos são seres diferentes uns dos outros, pois lá habitam os bons e os maus, os sábios e os ignorantes, os felizes e os infelizes. Lá estão os seres com todas as características, os alegres e os tristes, os levianos e os sérios, etc. Essa individualidade se torna ainda mais evidente quando esses seres demonstram a sua identidade através de detalhes pessoais referentes à sua última encarnação na Terra e que podem ser comprovados. A individualidade também não pode ser posta em dúvida quando eles se tornam visíveis através das aparições. A individualidade da alma nos foi ensinada em teoria como um artigo de fé, ou seja, algo que tínhamos que aceitar sem discussão. O Espiritismo torna evidente e, de certo modo, até material essa individualidade, uma vez que podemos nos comunicar e até ver os espíritos. 153. Em que sentido devemos entender a vida eterna? Resposta: a vida do espírito é que é eterna, a do corpo físico é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida, ao mundo espiritual. 153A. Os espíritos puros, por já terem atingido a perfeição, não precisam mais reencarnar e não têm mais provas a suportar. Não seria mais correto chamar de vida eterna a vida desses espíritos? Resposta: isso não é a vida eterna, e sim felicidade eterna. Mais uma vez, é uma questão de palavras. Chamem como quiserem, contanto que se entendam. A espiritualidade aqui vem nos dizer que a morte, ela apenas coloca fim a este corpo físico, mas meu espírito, minha alma, volta a ser chamada de espírito, revestida deste perispírito. Então, revestida deste perispírito, segue para o mundo dos espíritos, para o mundo espiritual. E não perde a sua individualidade, ela continua sendo ela mesma. Conserva as lembranças boas ou ruins na sua tela mental, no seu espírito, gravada essas impressões. E retornamos para junto daqueles que amamos ou vamos para regiões difíceis de acordo com aquilo que cultivamos durante a nossa encarnação. Certo? Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. E até a próxima.